Michel Foucault foi um importante pensador do século XX. Entre suas principais teorias está de que vivemos em meio ao que o autor chama de uma sociedade disciplinar. Segundo ele, quando a burguesia ascendeu ao poder após a queda do antigo regime, foi necessário que essa classe organizasse um novo sistema de controle social capaz de conter as massas populares que ameaçavam seu poder. Dessa forma, foi organizado um sistema que usa técnicas de classificação, de vigilância e de controle para tornar os indivíduos submissos e os fazer agir a favor da manutenção do poder. É esse sistema que chamamos de sociedade disciplinar. Ao organizar esse novo modelo de sociedade, a classe detentora do poder percebeu que era mais eficaz e rentável vigiar os cidadãos, ou ao menos mantê-los sob a tensão de estarem sendo vigiados, do que apenas puni-los posteriormente. Assim, esse mecanismo foi desenvolvido com base no panóptico, uma estrutura física de controle e vigilância. Essa engenharia consiste numa arquitetura que coloca no centro do espaço uma torre alta, da qual é possível observar os indivíduos controlados, dispostos de forma circular ao redor dessa, sem que esses indivíduos possam ver o observador. Ou seja, permite que os controladores vejam sem serem vistos, fazendo com que os observados passem a vigiar a si mesmos e agir de acordo com as regras, por não saberem se estão ou não sendo vigiados de fato. Um exemplo de prática de nossa sociedade que evidencia essa teoria de Foucault é o segmento de crenças religiosas. Nessas crenças, os fiéis veneram uma entidade que acreditam ser superior e seguem seus ensinamentos. Nas instituições religiosas, como templos, igrejas e sinagogas, as pessoas são levadas a crer que elas devem fazer aquilo que é pregado pela sua religião e que, caso elas não o fizerem, serão punidas. Dessa forma, com base na relação do panoptismo, ao interiorizarem a ideia de que estão sendo constantemente vigiados por essa entidade superior e pelo medo da punição, os indivíduos passam a agir segundo sua crença. O catolicismo, assim como uma religião evangélica, por exemplo, segue os 10 mandamentos, que seriam leis escritas por Deus para reger a vida na Terra. Nessas religiões, é pregada a prática de doar o dízimo às igrejas. Esse deve ser dado por vontade própria dos fiéis como forma de retribuição às bênçãos que lhe foram concedidas. Entretanto, alguns o fazem apenas pelo temor da cobrança de Deus. Ainda, segundo Foucault, grande parte do poder na sociedade está atrelado ao controle do corpo, pois é sobre ele que se impõem as obrigações, limitações e proibições. Dessa forma, a sociedade disciplinar busca controlar os homens através da formação do que o autor chama de corpos dóceis, ou seja, ao domesticar os indivíduos, esses passam a submeter-se incondicionalmente às regras, impossibilitando qualquer tentativa de revolta e garantindo o uso desses corpos em função do poder. Isso também pode ser evidenciado na fé, pois grande parte da ação das instituições religiosas ocorre pela domesticação do corpo, a partir da imposição de práticas físicas que se tornam hábitos do fiel, como por exemplo o sinal da cruz, realizado pelos católicos como uma forma de demonstrar sua devoção, e o ritual realizado pelos islâmicos de prostrar-se de joelhos, apoiando a testa, o nariz e as palmas das mãos no chão ao orar. Também, os corpos dóceis podem ser exemplificados pelo rito da leitura da Torá feito pelos judeus. Esse processo de formação dos corpos dóceis ocorre através do uso da disciplina, imposta aos indivíduos muitas vezes de forma sutil, sem que esses percebam, através do controle do espaço, do tempo, da vigilância e do saber. Esse controle é exercido pelas instituições e interiorizado de forma coercitiva por aqueles que as compõem. Essa disciplina no controle do espaço e do tempo está presente no âmbito das religiões, por exemplo, na organização dos bancos no interior das igrejas católicas, que dispõe os fiéis em lugares enfileirados, enquanto o padre coloca-se no altar em posição superior. Também reside no fato de que o relógio colocado no topo da igreja matriz determina o horário local. Na religião islâmica, esse controle é evidenciado no fato de que as orações devem ser feitas sempre em direção à Meca e todos os seguidores que possuem saúde e condições econômicas necessitam peregrinar para essa região ao menos uma vez na vida. Além disso, os fiéis são obrigados a realizar 5 orações diárias em horários determinados. No que diz respeito à disciplina instituída pela posse do saber, aqueles que possuem maior conhecimento detêm o poder. Isso ocorre, por exemplo, na religião islâmica, já que nas orações, quando realizadas em grupo, a leitura do Corão é feita por aquele que conhece melhor o livro sagrado. Além disso, no Brasil colônia, os jesuítas que aqui vieram foram capazes de impor-se sobre os indivíduos e dominá-los, pois possuíam conhecimento em grande parte religioso. A atuação das religiões na sociedade disciplinar torna-se ainda mais aperfeiçoada na atualidade com o advento dos meios de comunicação e da tecnologia. Através desses, as práticas religiosas estão cada vez mais presentes na vida dos fiéis, por exemplo, com programas de TV e aplicativos com temas religiosos, bem como a grande circulação de mensagens e imagens relacionadas a crenças, principalmente nas redes sociais.